boa noite, amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje é mais um dia do Senhor, mais um domingo, no qual a gente é chamado por Ele para adoração, para louvor, para bendizer o seu santo nome. Nossa cidade está em festa, nossa cidade está complicada hoje, nesse final de semana, mas a igreja do Senhor está aberta, sendo luz para este mundo, da palavra do Senhor, sendo luz do Senhor nesta região. Nós vamos ver agora o Salmo de número 8. Abra sua Bíblia, Salmo de número 8. Nós vamos ler todo este Salmo. Salmo de número 8. Salmo de número 8 fala sobre a glória do Senhor e a dignidade do Filho do Homem. Salmo número 8. Vamos ler alternado esse texto. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que deles lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que o Deus, e de glória e de honra o coroaste. deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Este é o nosso Deus, magnífico, cheio de glória. Este é o Senhor, Senhor nosso, do qual nós aqui hoje nos colocamos para louvor da sua glória. É o nosso dever, é o nosso chamado, estarmos diante de Deus para louvá-lo, para bendizê-lo, para estarmos certos de que a Ele é devido toda a honra, toda a glória. Vamos orar? Senhor Deus querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui hoje como igreja de portas abertas, iluminando, ó Pai, a luz de Cristo. Nos ajude, ó Pai, a sermos luz deste mundo. Nos ajude, ó Deus, a sermos sal desta terra. E que, ó Deus, o Senhor nos fortaleça para que nós possamos, ó Deus, diante da presença que estamos aqui no culto, ó Senhor, sermos fortalecidos por Ti, para que a gente possa, ó Deus, realmente fazer o nosso papel neste lugar, ó Deus. Cuida de nós, ó Deus, fortaleça-nos o nosso viver, que este culto, ó Deus, seja um culto de aroma suave ao Teu nome, ó Deus, que possa subir ao Teu altar do Senhor, com alegrias perenes, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, hoje, que o Teu Santo Espírito faça-nos compreender todas as coisas, e que tudo aqui, ó Deus, que for dito, falado, lido, cantado, orado, ó Deus, seja para o Senhor, tendo o Senhor no centro de todas as coisas. Obrigado, ó Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino ao Senhor, hino 164, Nome Precioso. Vamos ficar de pé para cantar? Senhor eterno,
abrir agora mais uma vez as nossas Bíblias. Agora o livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 ao 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 16. Vamos fazer uma leitura alternada também desse texto, com muita tranquilidade, para a gente compreender bem o que está sendo dito, né? Onde Paulo diz aqui a característica da pregação dele. Vamos ler então, alternar esse texto, capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 1 a 16, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificar. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Esse texto é muito interessante, ele fala muito a nós no nosso tempo, porque nós devemos lembrar que quando Jesus ensinava, quando Jesus pregava, muita gente não entendia o que ele falava. Quando Jesus ensinava, a multidão ficava: o que ele quer dizer com isso? E aí ele chamava os seus discípulos e explicava para eles. Jesus falava em parábolas para a multidão, em parábolas difíceis de entender, e a gente fica pensando: por que Jesus está falando assim? O que ele disse com isso? O que ele quer dizer com isso? Mas Paulo está nos mostrando aqui que a palavra de Jesus, ela não pode ser compreendida pela sabedoria humana.
Mas é só a sabedoria espiritual. Quando o Espírito Santo de Deus nos revela, fala conosco através da sua palavra. É isso que Paulo está tentando explicar concernente ao que Jesus pregava, concernente ao Evangelho de Cristo. Ele está querendo nos ensinar que a palavra de Jesus é compreendida pelo que Jesus permite no nosso coração. O que a gente vai orar agora, irmãos, nesse momento de consagração, de pedido de perdão de pecados, que a gente ore para Deus para que nós possamos ter humildade de coração, de não mais querer compreender as coisas de maneira humana, mas sim clamando a Deus pelas questões espirituais. Falando, Senhor, fale conosco, fale comigo, Deus, fale no meu coração, para que eu possa entender a Tua palavra de maneira sincera, fiel ao que o Senhor tem a nos ensinar. E que assim a gente possa ter um coração quebrantado, que assim a gente possa ter um coração contrito ao Senhor. Muitas vezes a gente quer colocar as nossas vontades em questão, a nossa maneira de pensar adiante e não depois da palavra, que a gente possa pedir perdão por essas coisas e que o Senhor possa estar em primeiro lugar e assim falar conosco em todo o tempo. Nós vamos orar agora, alguns instantes, silenciosamente, pedindo perdão a Deus. De maneira silenciosa, nós vamos clamar a Deus, pedindo a Ele que nos perdoe. E depois de alguns instantes, eu pedi para o irmão seu Davi, faça uma oração de consagração, de confissão de pecados. Vamos orar então? Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, no momento que passamos aqui reunido contigo, Pai, para louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por cada irmão presente nesta noite hoje, que está para louvar conosco, Pai, a tua palavra, ouvir a tua palavra. E cada vez aprendeu de ti, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus pelo perdão, vamos agradecer a Deus pela sua bondade. Nós vamos cantar agora alguns cânticos espirituais. Peço que você coloque-se de pé para a gente cantar bem, cantar de maneira animada. E aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, esse é o momento de fazê-lo aqui no caso. Muito bem, nós vamos cantar dois cânticos bem conhecidos, bem famosos aí, mas que falam muito sempre ao nosso coração, né? O primeiro cântico é o Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
esperar alguém. Obrigado. O próximo cântico é o Vem Derrama a Paz, também bem conhecido da nossa igreja, bem famoso. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos, para que este povo, que se chama povo teu, seja abençoado. Vamos cantar, vem derrama a paz. Sempre chama nossas filhas à frente para a gente orar por elas, né? Para elas irem para o culto infantil, né? E é para a gente sempre relembrar delas, né? Na semana para orar pela vidinha dos nossos pequeninos, né? São importantes para nós, são preciosos, né? E que a nossa oração seja de fato aí para que eles possam aprender mais, né? Vou pedir para a Edjane fazer essa oração pelas crianças e pelo culto infantil. Vamos orar? Pai, somos gratos, Senhor, por mais um momento na Tua casa, para aprendermos da Tua palavra.
nossos pequenos nas suas mãos agora, Pai. Pedimos que o Senhor nos fale ao coração deles, que o que for ministrado, ó Deus, lá na salinha, possa, ó Deus, ir direto ao encontro da vida deles, que eles possam aprender e realmente colocar em prática, Senhor. Que o Teu Espírito possa falar ao coraçãozinho de cada um deles, que eles possam entender que as lições aprendidas ali na salinha são coisas práticas para a vida, Pai. Não só histórias contadas, mas algo que é real, que Jesus é real na vida deles, na nossa vida, Pai. Que isso seja uma presença constante na vida deles, o amor por Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, fala também através da Sara, que ela possa transmitir aquilo que vem de Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem ir lá. Hoje vai pregar a Sara para as crianças. Nós continuamos no Evangelho de Marcos. Peço que você abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia lá em Marcos. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2 de Marcos. Nós estamos pregando expositivamente em todo o Evangelho de Marcos. E todo o capítulo 1 já foi alvo de nossa mensagem, nos levando aí a 4 sermões. E hoje a gente entra no capítulo 2 de Marcos. E eu tenho por tema deste capítulo, deixando a multidão. Deixando a multidão. Esse é o tema do capítulo 2, versos 1 a 12. Eu vou ler aqui o texto, você vai acompanhar aí na sua Bíblia, para que você entenda bem o que for aqui falado. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, verso 1 a 12, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, então, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua palavra, ó Deus, com humildade de coração, porque humanamente, ó Pai, nós não compreendemos as Tuas coisas, são uma sabedoria, Deus, que vem do alto. E nós clamamos a Ti hoje, ó Deus, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, e nos diga, ó Pai, o que o Senhor deseja, assim, ó Deus, que façamos. Ó Deus, o que o Senhor quer que a gente mude no nosso coração, o que o Senhor quer que a gente entenda ou atenda da Tua palavra, Pai, e que a gente possa
possa, assim, ó Deus, servir ao Senhor de uma maneira melhor e melhor a cada dia, Pai. Nós agradecemos que o Senhor, assim, fale aos nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as pessoas deste mundo, elas são ávidas por novidade. Todos gostam de presenciar ou assistir alguma coisa que nunca foi vista antes ou que ainda não foi experimentada nesse mundo, né? Porque isso traz para nós uma sensação de estarmos diante de uma grande novidade e fazendo com que a gente se sinta vivo, faz com que a gente se sinta atraído por aquela coisa e nos traga então algo que amplie os nossos horizontes. Nessa semana aconteceu algo extraordinário no mundo. Algo antes impensável, algo antes que a humanidade nunca poderia imaginar, né? E que surpreendeu todo o planeta. O que foi que aconteceu essa semana? Eu trouxe uma foto para você ver. Um foguete pousou. É isso mesmo que aconteceu. Aquela velha frase que a gente dizia, né, que foguete não dá ré, acabou. Porque agora os foguetes dão ré. Esse foguete aqui, ele está pousando nessa plataforma, ele não está saindo, ele está descendo, ele está pousando, e pousando completamente encaixadinho ali, ó, bem justinho. Isso aconteceu, meus irmãos, lá nos Estados Unidos, e é um foguete da empresa SpaceX, né? Não é algo inédito. Por quê? Porque a SpaceX já pousa foguetes desde 2015. O que aconteceu de maravilhoso, de espantoso, foi o tamanho desse foguete. Esse foguete ele tem um tamanho de um prédio de 20 andares. 20 andares. O mundo ficou assim, extasiado ao ver o tamanho desse foguete pousando direitinho ali. E com essa façanha que a empresa conseguiu, né, ela entende, ela deseja com que as viagens espaciais possam ser mais baratas. É claro, né, porque o foguete antes ele subia, desacoplava e ele caía, explodia no chão. Agora não. Agora ele pousa. E o que isso faz? Faz com que ele pode ser reutilizado. Então as viagens espaciais estão ficando cada vez mais baratas. O que me chamou mais atenção nesse evento, né, e o porquê que eu quero trazer para vocês hoje, é que este evento juntou uma multidão ao redor dele. Esse lugar aqui de pousos e de decolagens de foguete da empresa SpaceX, ela está num lugar isoladíssimo dos Estados Unidos, ali bem na divisa com o México. Um lugar muito isolado, que exige uma longa viagem até lá. E estava cheio de gente para assistir. Estava lotado. Uma multidão. E o que motivou essa multidão a querer presenciar esse foguete pousando? Certamente tinha muitos curiosos ali, que queriam só ver a festa. Certamente tinha algumas pessoas ali impressionadas pela engenharia aerodinâmica, né? É bonito mesmo de ver, né? Uma engenharia que antes era impossível, tá? Os engenheiros falavam, não, é impossível um foguete dar ré. Então conseguir essa façanha é realmente inimaginável. Mas a grande maioria estava ali. A grande maioria estava ali. Por uma perspectiva salvadora que esse evento traz. É isso mesmo. O próprio dono dessa empresa, o Elon Musk, ele tem a intenção de que a humanidade possa ir para outros planetas, fazer com que ela crie colônias em outros planetas, para que se acontecer algum problema aqui na Terra, a gente tenha onde fugir. É uma perspectiva salvadora. Entende? As pessoas estavam ali ávidas para ver, olha, nós vamos ter uma chance de salvação. As pessoas ao redor daquele foguete comemoravam essa possível
texto que a gente leu de Marcos também fala de uma multidão. E o que esperava essa multidão? Que essa multidão que estava seguindo Jesus, o que ela estava esperando? E é disso que eu quero falar hoje. É que a nossa decisão tem que ser de deixar a multidão. Uma multidão que seria impactada por algo jamais visto. Uma multidão que seria impactada por algo que eles nunca tinham percebido. Mas que essa multidão possa ter em seu coração uma perspectiva de salvação. Que a gente tenha isso no nosso coração. Que esse seja o nosso desejo. E eu quero falar um pouco dessa multidão hoje para vocês. Depois, Jesus está falando aqui para nós no capítulo 2 de Marcos, versos de 1 a 12, diz para nós assim, que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Lembra, Marcos não quer posicionar historicamente o que Jesus estava fazendo, tá? Marcos não tem essa intenção. Quando ele diz aqui dias depois, por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para, como eu posso dizer, para ele posicionar que no versículo anterior, ele disse que Jesus não podia mais entrar na cidade, lembra? Por causa do milagre que ele havia feito da cura de um leproso. Jesus curou o leproso, então ele não conseguia mais entrar na cidade e ficar tranquilo. As pessoas ficavam muito em volta dele. Então o texto diz lá no capítulo 1, verso 45, que Jesus agora estava vivendo fora das cidades. Então é só por isso que Marcos diz aqui dias depois, ou seja, passado um tempo, agora Jesus se sentiu à vontade de voltar para a cidade. E quando ele volta para a cidade, para onde que ele vai? Para a casa dele, ou seja, a casa que Pedro e Tiago tinham cedido para ele, a mesma casa que ele curara a sogra de Pedro. Tá? Então o que o texto está dizendo para nós é o seguinte: dias depois, Jesus se sentiu à vontade de voltar para a cidade e ele voltou para casa, a casa que era de Pedro e André. E ali, aquela mesma casa que ele tinha curado a sogra de Pedro, ele volta para lá. É essa a ideia. Mas parece que o anonimato de Jesus não deu muito certo. Parece que o anonimato de Jesus durou pouco tempo, porque quando ele entra na casa, uma multidão se forma em volta da casa. As pessoas ficaram sabendo que ele estava ali e foram para lá. Isso mostra, meus irmãos, que a notoriedade de Jesus estava crescendo e crescendo. A cada dia que passava, mais e mais pessoas ficavam sabendo que ele estava ali, ficavam sabendo dele e queriam saber o que ele estava dizendo, o que ele estava pregando, o que ele estava fazendo. Um grande interesse pelo inédito. Perceba, a multidão que cercava Jesus estava interessada por algo nunca visto antes. Uma multidão se chegou para ver Jesus. O texto diz que eram tantos que nem mesmo a porta se dava lugar. A porta estava completamente tomada, lá fora tomado. E o texto diz que as pessoas ali se ajuntaram para ver Jesus. Agora a gente precisa refletir um pouco sobre essa multidão, certo? Sobre o anseio daquela multidão. O que aquela multidão queria? Isso por quê? Porque Marcos descreve a multidão se voltando para Jesus sem arrependimento. Lembre-se disso, essa informação é importante para a gente entender o texto. Marcos sempre fala para nós de uma multidão se achegando a Jesus sem compreensão, sem arrependimento, sem crença, assim como o Evangelho exige. A gente pode imaginar, não é mesmo? Alguns grupos de pessoas naquela multidão. A gente consegue fazer esse exercício de raciocínio. As pessoas estavam presentes ali, certamente alguns poucos eram os amigos dos discípulos que queriam ouvir o Evangelho de verdade. Mas certamente a maioria
A maioria era de curioso. A maioria era daquele grupo de curioso que estava interessado apenas nos milagres de Jesus. Eles queriam ver algo inédito. Eles queriam ver alguma coisa que nunca havia sido vista antes para se emocionar. Sem contar que ali já estavam os escribas e os fariseus. O texto diz que eles também estavam ali. E o verso de número 6 diz: alguns escribas estavam assentados ali. Ou seja, eles estavam no melhor lugar. A multidão estava lá fora, apinhada na porta, querendo ver o que Jesus estava fazendo, querendo ouvir o que Jesus estava falando, e os escribas estavam assentados no melhor lugar da casa. E certamente os escribas, naquele lugar privilegiado da multidão, eles estavam ali para verificar o que Jesus estava falando. Eles já estavam ali com a intenção de pegar Jesus em alguma fala errada. Eles já tiveram anteriormente, ali quando Jesus pregava na sinagoga, uma dificuldade com o que Jesus dizia, porque as pessoas falavam: este ensina com autoridade diferente dos escribas. O que é mais triste nessa história, meus irmãos, da multidão, é que Marcos deixa claro para nós que o maior atributo da multidão que seguia Jesus Cristo era obstruir o seu caminho. O que Marcos fala dessa multidão é que eles tinham uma grande característica de obstruir o caminho de Jesus. Jesus queria ir para uma cidade, a multidão o impedia. Jesus queria pregar, eles apertavam Jesus, ele tinha que pegar um barco e ir para o mar. Eles queriam fazer alguma coisa, a multidão queria levar Jesus para outro lugar. Impediam Jesus de continuar o seu caminho, queriam impedir Jesus de fazer o seu chamado. E isso mostra que, apesar da popularidade de Jesus, multidões não são uma medida de sucesso. Ter multidões ao seu redor não era agradável para Jesus. Ele não se agradava dela, porque o interesse deles era errado. E olha o interesse de Jesus para a multidão. O verso 2 vai dizer, olha só, né? Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Essa era a intenção de Jesus para eles. A palavra sendo pregada. A presença daquela multidão não impediu Jesus de cumprir o seu papel. E ele começa a pregar a palavra para eles. A multidão não tinha interesse de ouvir. Eles queriam os milagres. Eles queriam as curas. Eles queriam os exorcismos, como Jesus havia feito na sinagoga. E mais para frente a gente vai ver que eles queriam a multiplicação dos pães. Mas Jesus não cede aos interesses da multidão. E ele entrega para eles o bem mais precioso que ele tinha, que era o Evangelho da salvação. E é interessante notar a simplicidade de Marcos aqui, não é mesmo? Marcos diz assim, simples, e anunciava-lhes a palavra. Simples. E essa é a característica de um culto fiel a Deus. Um culto simples, se referindo aqui à pregação do Evangelho. Marcos não vai ficar repetindo o que Jesus pregava, porque ele já disse lá no capítulo 1, versos 14 e 15, quando ele diz: foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a pregação central de Jesus. Jesus estava ali ensinando a essência do seu ministério, a necessidade de arrependimento e de fé.
Algo que ele vai explicar, ou melhor, ele vai aplicar no que vai acontecer logo depois. Jesus faz a sua pregação e na aplicação do seu sermão acontece algo inusitado. Olha só o que o texto diz. E não, verso 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o errado do ponto. Vou voltar no verso aqui, tá? Verso 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o errado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha que história interessante. Jesus estava pregando para aquela multidão. Uma multidão que a gente vê que estava ávida por novidades, por milagres, por exorcismos, por multiplicações, por curas. E Jesus quer exemplificar, quer aplicar a sua pregação. E acontece algo interessante. 5 homens se aproximam dele. Um destes homens é um paralítico. E eles não conseguem se achegar a Jesus por causa da multidão. Perceba que, mais uma vez, o evangelista Marcos mostra que a multidão estava atrapalhando. Ela não se dobrava aos ensinamentos de Jesus. Queridos, pensem comigo. A gente está numa multidão, vamos imaginar. E tem alguém ali no centro pregando que tem poder para curar. E a gente vê um homem paralítico se achegando. Se a gente tem o evangelho no coração, o que a gente faz? A gente abre caminho. Gente, aquele homem ali pode curar você. Vai lá, pessoal, abre caminho, abre caminho. A multidão não faz isso. A multidão parece que se aperta mais. A atitude da multidão só confirma o interesse deles. Eles estavam interessados nos milagres para eles mesmos. Em uma atitude completa egoísta, onde se buscava o benefício próprio. E não arrependimento, e não fé, e não entender o que a mensagem de Jesus está querendo dizer, e não querer saber mais sobre aquele que pregava. Mas aqueles 5 homens tiveram uma coragem tremenda. E a gente precisa admitir isso. Eles, cheios de confiança de que estava em Jesus a solução para os seus problemas, eles sobem no telhado da casa e abrem um buraco enorme, do tamanho de uma pessoa, para passar ali o seu amigo que jaz em cama. Queridos, os telhados daquelas casas antigamente, naquela região, eram telhados planos, eles eram acessíveis por escadas externas, eles usavam muito os telhados, eles usavam para secar palha, para secar o trigo, para secar roupa, eles usavam muito, era um ambiente muito utilizado. Eles usavam porque as casas eram muito úmidas, quentes, eles se refrescavam nos telhados, era um lugar onde eles frequentemente estavam, era como a gente chama hoje um deck, uma varanda, Hoje a gente nem usaria telhado para isso. E eles eram sustentados por vigas de madeira e tinham ali postes e gravetos cobrindo, fortalecendo ele, para que eles pudessem pôr palha, e eles colocavam também argila. Tá? Então era uma palha, gravetos, postes de madeira, gravetos, todos entrelaçados, com bastante palha e argila em cima, uma grossa camada de argila em cima do telhado. Esses telhados tinham que ser, como que eu posso dizer, ajustados, periodicamente ser preservados ali por conta do material que acontecia. Certo? Então, quando estes homens sobem no telhado, eles conseguem fazer um buraco nele
porque ele era feito com material que poderia ser cavado com as mãos, né? Todos os telhados eram assim daquela região. E o texto de Lucas diz que eles conseguiram descer exatamente onde Jesus estava. Então eles conheciam bem o lugar, eles conheciam o ambiente, sabiam onde que Jesus poderia estar para que eles descessem ali o homem. A gente precisa imaginar a cena, não é mesmo? Imagina você pregando num lugar, você falando com uma multidão e de repente começa a cair um monte de graveto e barro na sua cabeça. É estranha a cena, não é? Imagina alguém falando lá, alguém que você considera muito importante, e essa pessoa está falando e está todo mundo querendo ouvir o que ela diz, e aí alguém começa a fazer um buraco no teto, começa a cavar e começa a cair barro, começa a cair terra, começa a cair graveto. Eu não sei se você ia ficar chateado, mas certamente Pedro, o dono da casa, estava. Alguém fazendo um buraco no meu telhado. Enquanto Jesus estava pregando, começa a cair um monte de palha na cabeça dele, um monte de lama, um monte de graveto. Tem uma pessoa ali querendo entrar. Não é falta de educação? Porque a gente sabe que a gente tem que entrar pela porta, não é mesmo? Educado. Mesmo que se tivesse uma janela acessível, né? E você entrasse pela janela, é falta de educação pular a janela, né? A gente ensina para os nossos filhos, não é mesmo? Quanto mais alguém cavar o teto para entrar. Eu não sei como que a multidão viu isso, mas certamente olhando da perspectiva de fora da multidão, aquilo é falta de educação, aquilo é desrespeito. Mas Jesus, quando Jesus viu a atitude daqueles homens, ele não viu desrespeito, ele não viu falta de educação, ele não se ofendeu com alguém cavando o teto e derramando barro na sua cabeça. Muitos poderiam ter visto aquela cena como desagradável pela multidão. Isso é falta de educação, você não poderia ter entrado por aí. Não se entra numa casa sem ser pela porta. O que Jesus viu naqueles homens foi fé. Uma atitude de fé. Não só no paralítico, tá? Mas em todos eles. Olha só o que o texto diz no verso 5. Vendo-lhes a fé, está no plural. Jesus está vendo a fé daqueles 5 homens. O que Jesus viu foi uma atitude de fé. É fato que nós não conseguimos ver a fé de uma pessoa. A gente não consegue ter essa sensibilidade. Somente Cristo tem esse poder de sondar os corações. Mas nós devemos lembrar o texto de Tiago. Lembra o texto de Tiago, quando diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei com obras a minha fé. Tiago não está falando aqui que a gente ganha a salvação por obras. Ele está falando que a gente evidencia a nossa fé com obras. E o que Jesus viu naqueles homens foi uma evidência de fé. Jesus viu que aquela atitude que poderia ser considerada pela multidão como falta de educação, desrespeito, da qual eles mesmos não abriram a porta, espaço a porta para eles entrarem. Jesus viu naquela atitude uma atitude de fé, de respeito, uma atitude de devoção a Ele. Aquela atitude de sair da multidão, de entrar em um lugar difícil para se chegar a Cristo, foi considerada por Ele uma atitude de fé. E Jesus recompensa
o paralítico com o melhor que ele tinha para dar. E aí Jesus diz algo interessante para ele, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Queridos, só o Senhor pode sondar o coração. Só o Senhor pode ver a fé. Só o Senhor pode enxergar o que está dentro do nosso coração. E o que uma pessoa tomada pela fé salvadora em Jesus mais quer é estar diante de Deus, é estar diante do Pai. E certamente foi isso que Jesus viu naquele paralítico. Eu creio que Jesus viu no coração daquele homem o que ele mais queria e concedeu a ele a graça de ter os seus pecados perdoados. Que bênção! Ele não queria mais permanecer como ele estava. E eu acredito que naquele momento o que ele mais queria não eram os seus movimentos de volta. O que ele mais queria era a salvação eterna. Ele estava diante de Deus. Ele estava diante de Jesus. Ele estava diante do Pai. E ele, sem dizer uma palavra, somente com a atitude que ele tomou de querer chegar-se ao pé de Cristo, o Senhor deu a ele o bem mais precioso que um homem poderia ter, que são os seus pecados perdoados. O termo utilizado aqui por Jesus, né, filho, os teus pecados estão perdoados, é um termo muito interessante, porque a palavra filho aqui não é a palavra que a gente usa para filho de maneira geral. É a palavra que a gente usa para criança. Né? A gente não usaria essa palavra para falar com um filho adulto. A gente usaria para falar com os nossos filhos pequenininhos. E é essa palavra que Jesus usa. O que isso nos chama a atenção? Jesus estava tendo uma intimidade tão grande com aquele homem, que é como se fosse uma intimidade de pai com uma criança pequena. E Jesus fala para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem estava salvo. O problema é que um grupo de pessoas ali da multidão não gostou, não é mesmo? E aí o texto diz no verso 6, né? Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Olha o que a multidão diz. Olha o que as pessoas que estavam ali assentadas dizem. Essa dúvida no coração dos escribas revela que um confronto dos escribas com Jesus já tinha começado. Nesse momento da história, o paralítico ainda não tinha andado. O paralítico ainda não tinha andado. O paralítico ainda estava deitado no seu leito. E nós sabemos que para o povo daquela época, uma doença tinha uma grande relação com o pecado. Lembra do caso da cura de Jesus do cego? Que os discípulos, quando viram, falaram para ele assim: Senhor, quem pecou, este ou seus pais? Essa era a mentalidade da época. As pessoas viam alguém doente fisicamente e já imaginavam que aquilo ali fosse um pecado e Deus estava corrigindo a pessoa. Então, nesse momento aqui, o paralítico não tinha levantado ainda. Os escribas estavam pensando, arrazoando em seus corações: ou este Jesus é um charlatão, e não tem como a gente provar, porque pecado a gente não vê, não tem como a gente saber se o pecado está no coração ou não. Ou este homem é Deus, porque só Deus pode perdoar o pecado. Se ele é um charlatão, ele está blasfemando. E se ele está blasfemando, qual é o problema? Blasfêmia é uma acusação, é um pecado de morte. Então ele tinha que ser julgado e morto. Os escribas estavam certos em pensar assim, porque a Bíblia diz, é claro,
né, que somente Deus pode perdoar pecados, e alguém afirmando que está perdoando pecados, este alguém está falando que ele é Deus. Então é blasfêmia e esse alguém tem que ser morto. O problema é que eles não podiam provar. Como que eles vão provar se está certo ou se está errado? E aí, meus irmãos? Jesus usa essa dúvida na cabeça deles para provar que ele era Deus. Jesus percebeu que eles estavam numa encruzilhada. Se este homem pode realmente perdoar pecados, ele é Deus. Mas se ele não pode, ele é um impostor, ele precisa ir para a morte. Porém, como provar? E aí, quando Jesus percebe isso, utiliza a dúvida deles e diz para eles assim: por que arrazoais em seu coração estas coisas? Verso 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A gente sabe que os pecados não estão atrelados à doença física. Jesus mesmo ensinou lá aos discípulos na questão do cego. Ele disse: nenhum deles pecou, nem ele nem seus pais. Isso aconteceu para que a glória do Senhor fosse manifestada na vida dele. E é isso que Jesus usa. Ele usa a doença daquele homem, a cura da doença daquele homem, para manifestar a sua glória naquele lugar. Para manifestar a glória de Deus ali naquele lugar. Para mostrar para aqueles homens que aquele que estava ali tinha sim autoridade para perdoar pecados. Ele era Deus. E Jesus utiliza aqui pela primeira vez o termo Filho do Homem. É interessante aqui esse termo, porque não tinha uma conotação messiânica. Não é? Jesus podia usar aqui, filho de Davi, Jesus podia utilizar aqui outros termos que eram messiânicos, né? Cristo, o filho de Deus, como o próprio Marcos diz no início, mas não, Jesus diz o Filho do Homem. Mas Jesus utiliza esse termo, sabe por quê? Por causa da multidão. Ele estava preocupado de que a multidão já o levasse preso e já lhe condenasse de momento. E ele queria um tempo ainda. Ele tinha um tempo em mente. Então ele não abre o jogo de maneira clara. Ele usa um termo ainda não tão conhecido como um termo messiânico, para fazer a multidão pensar, para fazer com que eles refletissem: quem é este homem? E depois dessa ordem, o homem então levanta da sua cama, pega ela e se retira da mesma forma que Jesus havia ordenado. Interessante é essa ordem, não é? Jesus dá uma ordem como se desse para um morto: levanta, pega o teu leito e sai. E é isso que acontece. O homem se levanta, pega o seu leito e vai. Essa é uma cura de ressurreição. É uma cura completa. Primeiro o seu coração reviveu com aquela fé salvadora. Depois ele tem seus pecados perdoados por Jesus ali diante dele mesmo. E agora o seu físico se restabelece. Ele tem uma cura completa. E ele poderia desfrutar da sua saúde plena. E para todos que estavam presentes ali, para toda aquela multidão de curiosos, juntamente com os escribas, a glória do Senhor foi mostrada. E o efeito disso na multidão foi um grande espanto. Levou a todos a glorificarem a Deus. Esse todo certamente não englobava toda a multidão, mas aqueles poucos que estavam ali interessados no que Jesus dizia.
interessados nos seus ensinamentos, a saber do que Jesus falava. Sabemos disso porque os escribas mesmo não creram. Os escribas vão continuar perseguindo a Jesus e mais para frente vão conseguir condená-lo. Meus irmãos, o que a gente pode aprender com essa história, o que a gente pode aprender com esse texto, é a necessidade da gente sair da multidão. Deixar os curiosos para trás. Deixar o encanto pelo inédito para fora. Deixar com que o desejo da salvação, sem mudanças, como é o caso da salvação pela ida para outros planetas, aquela salvação da humanidade, deixar isso para lá. A fé salvadora que nós recebemos como um dom de Jesus Cristo deve ser revelada pelas obras da nossa vida, e a primeira dela é buscar perdão. O que a gente tem que fazer é o que esses 5 homens fizeram com o paralítico: deixar a multidão de curiosos e se quedar aos pés de Cristo, desejoso de perdão de pecados. Precisamos nos perguntar, meus irmãos, diante da fé que Jesus nos concedeu, o que a gente está buscando em Cristo? O que eu estou buscando em Cristo Jesus? Eu estou buscando o mesmo que a multidão? Apenas ver curas, apenas ver milagres, apenas ver multiplicação de pães? Ou eu estou buscando perdão de pecados? O que aprendemos também diante desse texto é que sair da multidão e deixar de ser apenas um curioso é se dispor como discípulo. Deixar a multidão, deixar de ser um curioso, quer dizer que eu e você devemos ser discípulos de Cristo. Não somos chamados para a multidão, assim como Marcos diz, atrapalhar o caminho. A gente não veio para atrapalhar o caminho de Cristo, a gente veio para fazer, para continuar o que Ele mesmo nos chamou. E o que Ele nos chamou é para sermos discípulos dEle. Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos, para a gente exercer na sua obra. Ele nos concedeu diversos dons espirituais, para que diante deles a gente possa servir a Jesus da melhor maneira possível, e que assim, como aqueles 5 homens, nós possamos ser reconhecidos por Cristo pela nossa fé. Eles não precisaram dizer para Jesus, eles não precisaram falar para Cristo alguma coisa. Jesus viu em suas atitudes e em seu coração que eles o amavam. Eles o amavam. E eles queriam o bem mais precioso que Jesus poderia trazer, que era perdão de pecados, que era salvação eterna. E é isso que a gente tem que fazer. Meus irmãos, a multidão não quer saber disso. A multidão quer saber de milagres, de dons, de profecias, de curas. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele quer servir. Eis-me aqui, usa-me a mim. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, cantar mais um hino. Hino 218, vontade soberana. Vamos cantar esse hino com o Senhor. Azul.
Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia em nossa vida. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu, ó Pai, nos chamou e nos tirou desta multidão de curiosos, ó Deus. Ó Deus, nos ajuda agora a poder desenvolver os nossos dons, ó Deus. Que a gente possa ser discípulos de Cristo e não só curiosos, ó Pai. Que a gente possa ser aqueles que desenvolvem os seus dons, buscando iluminar a luz de Cristo lá fora, buscando ser sal neste mundo, ó Pai, e não apenas buscando teus benefícios, as curas, os milagres e o que mais possa ter. Ó Senhor, nos ajuda a ser como estes 5 homens da história, Pai, que tiveram a coragem, a ousadia de se quedar aos teus pés, mesmo com a multidão nos impedindo. E que a gente possa, Deus, diante dessa coragem, assumir diante de Ti que nós somos Teus servos, ó Deus, Teus discípulos, e queremos, ó Deus, agir desta forma. Nos ajude, ó Pai, a crescer assim. Nos ajude a nos desenvolver desta maneira, fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, que nós possamos ser verdadeiros crentes, não curiosos apenas, não amigos, ó Deus, de Cristo, mas aqueles que querem servir de maneira sincera e verdadeira. Ó Pai, obrigado por cada irmão que o Senhor trouxe aqui esta noite, ó Deus. Cuida de cada um aqui que adentrou nesta igreja, ó Pai, que os seus corações possam ser reconhecidos por Ti, que os seus anseios, ó Deus, possam ser reconhecidos por Ti, ó Deus, e que o Senhor possa tratá-los cada um. Ó Deus, cuida daqueles nossos irmãos que estão enfermos, carecendo, ó Deus, da Tua boa mão protetora e cuidadora. Cuida daqueles que estão tristes, ó Deus, que eles possam ser animados pelo Senhor. E cuida daqueles, ó Deus, que estão carecendo do pão de cada dia, que o Senhor possa servi-los de maneira farta, Deus. Ó Deus, obrigado, Pai, por este momento. Que o Senhor possa nos dar uma boa semana na Tua presença, ó Deus. E que a Tua palavra possa ficar em nossos corações, dando frutos e mais frutos, ó Deus. E que o Senhor possa ser glorificado pela nossa vida, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. O Senhor nos despeça da Tua paz. Que possamos voltar para os nossos lares em segurança e cuidados por Ti, ó Deus. E assim nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém.